gente retomar o principal resultado da última aula, vamos retomar o nosso teorema de Cauchy, que é um resultado que a gente provou a partir do teorema de Green no plano e que especifica para a gente o seguinte: digamos que nós tenhamos alguma região no plano complexo onde eu defino na borda dessa região e no interior dessa região uma certa função f de z. E eu estou supondo que essa função f de z é uma função analítica. Afirmar que ela é uma função analítica implica que ela satisfaz a um conjunto de condições muito importantes, que são as condições de Cauchy-Riemann, e aí o teorema de Green no plano, juntamente com as condições de Cauchy-Riemann, me permitiram deduzir um outro resultado, que é o teorema de Cauchy, que diz para mim que, dado que a função é analítica no plano complexo, pelo menos em uma região do plano complexo, a integral dessa função nesse contorno em que ela é analítica vale sempre zero. Tá certo? Considerando que a região aonde a integração vai ser realizada é uma região fechada. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar na sequência, ele não se aplica. O teorema de Cauchy não vai se aplicar. Por uma única razão. Eu vou fazer o cálculo de uma integral numa região que não é fechada. Então, eu vou aplicar técnicas de integração no plano complexo, misturada com coisas que se assemelham a integrais de linha, mas eu não vou aplicar o teorema de Cauchy unicamente porque a região em que o exemplo vai ser feito não é uma região fechada, tá certo? Então, vamos tomar como exemplo o cálculo da seguinte integral. Calcule o valor da integral que eu vou chamar de I1, que é a integral realizada ao longo de um certo contorno C1 da função z ao quadrado dz. Quem que é esse contorno C1? Ele vai ser um caminho reto da origem até um certo ponto B no plano complexo, de z igual a zero até z igual a 2 mais i. Que caminho é esse, então, que eu estou propondo no problema? O caminho é esse aqui. Você tem aqui a parte real da tua variável imaginária. Aqui você tem a parte imaginária. Aqui você tem o ponto z igual a zero. Digamos que aqui eu tenha 2 unidades ao longo do eixo real e digamos que aqui eu tenha 1 unidade ao longo do eixo imaginário. Então, 2 mais i representa esse ponto aqui no plano complexo. É esse número complexo no final das contas. E eu quero realizar o cálculo da função z ao quadrado, eu quero integrar todos os números complexos z elevados ao quadrado em um determinado caminho. O caminho é esse aqui. É uma linha reta, então por isso que eu estou mencionando caminho reto, que vem da origem até esse ponto aqui. Então aqui eu tenho a minha origem, aqui eu tenho o ponto B, e esse caminho aqui é o caminho que eu estou chamando de C1. Então eu vou pegar todos os números z ao longo desse caminho
elevá-los ao quadrado e então calcular essa integral. É isso aqui que vai ser o que nós estamos fazendo. E, curiosamente, isso aqui não vai dar, pelo menos de imediato, Z3 sobre 3, como a gente poderia imaginar se a nossa variável fosse real. Ora, o que você tem, então? Você tem uma linha reta que vai da origem até um ponto aonde o x, a parte real do seu número complexo, vale 2. E nesse caminho, quando o x vale 2, o y, que é a parte imaginária, vai valer 1. Então, é possível a gente resolver esse problema construindo uma equação paramétrica. Uma equação que relaciona a parte real do número complexo z com a parte imaginária do número complexo z. O seu z, ele é igual a um número x no eixo real mais i vezes um número y no eixo imaginário. Eu posso escrever uma relação, uma parametrização para essa reta que passa pelo ponto B, partindo aqui da origem. Então, se eu usar o y como uma variável parametrizada, se eu tomar o y como um parâmetro, eu posso construir uma equação paramétrica que vai de y igual a 0 até y igual a 1, com x indo de 0 até x igual a 2. Eu vou, então, construir a equação paramétrica de uma reta. Aqui eu escrevi fora da posição, foi mal. Então, uma equação paramétrica na faixa 0, menor ou igual aos números y, menor ou igual a 1. E é evidente, né? Você tem a equação de uma reta. Como é que você vai parametrizar a parte imaginária, que é o teu y, em função da parte imaginária, que é o teu x? Já que você vai parametrizar uma reta, você pode utilizar a equação geral de uma reta, y igual a ax mais b. Mas como a sua reta passa pela origem, de imediato você já pode fazer o b igual a 0, que é o coeficiente linear da sua reta. O a fica, então, imediatamente determinado, né? Por quê? Porque quando o x vale 2, o y vai valer 1. Então, eu vou ter 1 igual a a vezes 2. Meu a, então, ele vale meio. Minha equação paramétrica, então, vale y igual a meio x. Ou ainda, se eu preferir, né, aqui é tranquilo de fazer isso, eu posso parametrizar x em função de y. Então, o x seria 2 vezes a coordenada y. O que eu vou fazer com isso? Eu vou reescrever meu número complexo. O meu número complexo, ele depende tanto de x quanto de y. O que a parametrização fez foi construir uma relação entre x e entre y, de tal maneira que nós vamos poder realizar a nossa integral em uma única variável, se eu utilizar a parametrização adequada. Tá certo? Então, vejamos, com o x igual a 2y, que é uma opção de parametrização, quanto vai dar z ao quadrado? Ué, z ao quadrado é x mais i vezes y elevado ao quadrado, que é igual a quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, que vai dar menos y2, porque i ao quadrado dá menos 1, mais 2 vezes i
vezes x vezes y. Mas se o x é igual a 2y, z ao quadrado seria o que, então? 4x elevado ao... Aliás, 4y, né? Elevado ao quadrado, substituindo x por 2y, menos y ao quadrado, mais 2 vezes i, vezes o x, que é 2y, vezes y. Então, em termos da variável y, nós vamos ficar com 4y ao quadrado menos y ao quadrado, 3y ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4i vezes y ao quadrado. Esse, então, é o seu número complexo z ao quadrado. Tá certo? A rigor, eu sou obrigado a fazer a parametrização? Não, eu não sou obrigado a fazer a parametrização, não. Mas quando eu posso fazer a parametrização, a coisa fica bem mais simples. Por quê? Porque você vai conseguir resolver o seu problema em termos de um número menor de variáveis que o problema original. Tá certo? Mas, em tese, a gente poderia integrar tanto em x quanto em y. Em tese, não teria problema nenhum. Vamos dizer assim. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, que é a seguinte. A integral que nós estamos resolvendo é a integral de z ao quadrado dz. O z é x mais i vezes y. Quem será, então, o dz? O dz, ele é dx mais i vezes dy. Portanto, mesmo que eu tenha colocado o número z ao quadrado escrito em função de uma única variável, eu tenho que tomar cuidado que o elemento de integração, ele ainda depende de duas variáveis. Ele não depende só do dy. E não dá para falar que o dx é zero, porque você não está andando nesse caminho na vertical. Se eu andasse na vertical, o elemento de integração em x seria zero, porque com o complexo variando apenas na vertical, o x ele está fixado. Então, o dx é zero. Não é o caso, porque o caminho de integração foi esse aqui. Então, tanto o x quanto o y vai variar. Vão variar, melhor dizendo. Em outras palavras, eu tenho que pensar o que eu vou fazer com o dx. Eu não posso eliminar o dx de imediato. Mas aqui cabe uma discussão que é a seguinte. Antes que eu faça a integral em si, é bom a gente fazer uma discussão um pouquinho mais geral, caso a função que você vai integrar não seja uma função tão simples como essa aqui, z ao quadrado, sendo z igual a x mais i vezes y. Eu poderia ter uma coisa bem mais complicada. Tá certo? Vamos imaginar que o meu número complexo fosse escrito em termos de uma outra parametrização. Tá certo? Então, esqueçam esse problema no momento. Vamos imaginar que a gente tem uma parametrização mais geral ainda, tá certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu usar uma certa variável t como parâmetro, esse t pode ser o tempo, se eu pensar em termos de um problema de cinemática, e aí eu teria a coordenada x dependente do tempo, a coordenada y dependente do tempo. Só que aí eu não sei exatamente que coordenadas são essas. Mas o fato é o seguinte, se eu usar o t como um parâmetro, né, nós vamos ter o seguinte. O meu número complexo z, ele teria uma parte real dada por uma certa função φ, dependente do tempo,
mais uma certa função psi, dependente do tempo. Que funções são essas? Podem representar, por exemplo, as coordenadas de um objeto. Isso aqui vai ser equivalente à coordenada x, e isso aqui vai ser equivalente à coordenada y. Eu só não estou especificando que x e que y são esses, mas eu poderia ter, por exemplo, apenas para a gente ter uma noção, um lançamento de projéteis. E aí o x seria a coordenada do projétil na horizontal. Então, o φ de t seria uma variação na coordenada x, uma velocidade inicial em x vezes o tempo. Essa seria a equação paramétrica em termos da variável t para essa coordenada x. Da mesma maneira, o φ de t seria igual a uma variação na coordenada y, que seria um v0y menos um meio de g t ao quadrado. E aí, essa função que representaria a altura do projétil estaria parametrizada em função do tempo. Mas eu nunca estudei lançamento de projéteis por meio de variáveis complexas. Não. Você estudou lançamento de projéteis por meio de operações com cálculo vetorial. Mas é tranquilamente possível, plenamente possível, você mapear o problema de lançamento de projéteis em variáveis complexas. Não há nenhuma dificuldade nisso, tá certo? Porque é uma coisa bidimensional. Você pode colocar o eixo, a variável x, como uma variável real, a variável y como uma variável imaginária. E aí, escrevendo essas duas variáveis, essas duas coordenadas de posição em função do tempo, você está parametrizando a sua relação, mas está parametrizando em função do tempo, tá certo? Quer dizer, nesse caso, o x não dependeria do y explicitamente, né? O x e o y dependeriam de uma terceira variável. Não é o espírito desse exemplo. Porque nesse exemplo, eu consegui construir uma relação entre x e y, mas não é obrigado que eu consiga fazer isso sempre, tá certo? E, em geral, a gente não consegue fazer essa relação de maneira tão imediata. Então, nesse caso, se eu vou utilizar um parâmetro diferente para representar tanto a função da parte real quanto a função da parte imaginária, como que eu escreveria o elemento de integração dz? Ora, o dz seria uma derivada parcial do φ em relação... Aliás, o z vai ser parametrizado em função do tempo, né? Então, vai ser uma derivada de φ em relação ao tempo, multiplicado pelo incremento de tempo dt, mais i vezes uma derivada da função psi em relação ao tempo, vezes o incremento de tempo dt. A sua função f de z, ela vai ser uma função da variável φ de t, que é parte real, mais a variável ipsi de t, que é parte imaginária. Isso aqui vai me dar, então, duas funções. Uma função relacionada com a parte real, que pode depender do φ e do psi, e uma outra função que descreve a parte imaginária, que eu chamo de v, dependente de φ e psi. Então, vejam bem uma coisa. Num primeiro momento, o z, o número complexo no plano complexo, é dependente da variável x, que está no eixo real, e da variável y, que está no eixo imaginário. Suponha que, por alguma necessidade, eu precise, ou seja recomendável, parametrizar o x e o y em termos de uma terceira variável. Ou seja, escrever as equações para o x e para o y em termos de uma outra variável, que é uma variável temporal, digamos. Então, o x estaria associado com a parte real, vai te dar uma função φ dependente do tempo. O psi está relacionado com a parte imaginária, e aí você tem aqui uma parte imaginária dependente do tempo. Isso seria meu z.
Agora, o dz. dz, como você tem uma função dependente do tempo, você tem que calcular o diferencial de φ em relação ao tempo, multiplicar por dt, e mais i vezes o diferencial de psi em relação ao tempo multiplicado por dt. Suponhamos que a nossa função não seja z ao quadrado. Suponhamos que ela seja z ao cubo mais 5z ao quadrado mais 6z mais 7, algo do tipo. Quando eu trocar o z por φ mais i vezes psi, a minha função complexa passa a depender de φ e de psi. E aí eu vou ter duas funções, uma para descrever a parte real e uma para descrever a parte imaginária. Tá certo? Agora há pouco mesmo, né? Agora há pouco mesmo, tomando o próprio z ao quadrado como sendo x ao quadrado menos y ao quadrado mais i vezes 4y, que eu acho que foi o que eu coloquei aqui em cima. Aliás, 2, né? 2ixy. Quem seriam essas funções? Eu tenho uma função f de z, que foi escrita em termos de duas variáveis x e y, e isso aqui me deu uma parte real x ao quadrado menos y ao quadrado, mais uma parte imaginária que dá 2x vezes y. Essa função aqui representaria para mim um u, dependente de x e dependente de y. Essa função aqui representaria para mim uma função v, dependente de x e dependente de y. Mas eu quero escrever essas funções parametrizadas em função do tempo. Tudo bem. Aí eu vou ter que conhecer a equação de x em função do tempo e a equação de y em função do tempo, para tirar tanto u quanto v, quanto funções do tempo, tá certo? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esses formalismos, vamos dizer assim, essas maneiras de se abordar o problema, elas são completamente equivalentes. O que a gente está averiguando são possibilidades de manipulação das variáveis, incluindo ou não incluindo um parâmetro, uma outra variável em torno da qual eu posso escrever a parte real e a parte imaginária. Como nós estamos tratando de integração no plano complexo, então, digamos que eu quisesse integrar ao longo de um certo contorno C, a minha função f de z dz. Ora, isso aqui vai ser o quê? A sua função, de uma maneira mais geral possível, ela vale um u dependente de uma função φ e uma outra função psi, que representam para mim as partes real e imaginária desse número complexo z, porém escrito na forma paramétrica. Então, u de φ e psi, mais i vezes v, também dependendo de φ, também dependendo de psi. Isso aqui é a minha função f de z, agora escrita em termos de φ e em termos de psi. Isso aqui tem que ser escrito em termos de dz. dz, a gente mostrou agora há pouco, que vale a derivada de φ em relação ao tempo vezes dt, mais i vezes a derivada de psi em relação ao tempo vezes dt. Isso aqui vale derivada de φ em relação ao tempo, mais i vezes a derivada de psi em relação ao tempo. E nesse caso eu utilizei um único parâmetro, então eu tenho um diferencial dt em comum para as duas parcelas. E aí eu teria que multiplicar essa função complexa por esse camarada aqui, para eu ver realmente o que eu vou precisar
integrar no final das contas. Então, a minha integral de f de z dz parametrizada, ela vai ser igual a quê? Parte real da função f vezes a parte real do elemento de integração. Então, isso aqui vai me dar u vezes φ psi, derivada de φ em relação ao tempo. Tem um dt, mas ele vai multiplicar todo mundo, eu vou colocá-lo em evidência lá no final. Menos i vezes i dá i ao quadrado. Aí eu fico com v, φ de psi, d psi dt. Isso aqui multiplica quem? O elemento de integração dt. Essa parte que eu estou separando aqui é uma parte real. Ela não tem dependência com a unidade imaginária i. Aí agora eu vou escrever as outras duas partes aonde há uma dependência em i. Então, já colocando o i em evidência, a gente vai ficar com uma integral num contorno complexo de v vezes derivada de φ em relação ao tempo. Mais u vezes d psi dt. Então, u de φ e psi, d psi dt. E esses dois caras também multiplicam o elemento de integração dt. Tá certo? O dz tem um dt tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Então, isso aqui seria uma parte real da nossa integral. Isso aqui seria uma parte imaginária da nossa integral, também integrado no tempo. Ou seja, você quebra a integral em duas integrais paramétricas. Uma que vai te descrever a parte real, outra que vai te descrever a parte imaginária. Isso, caso você precise ou ache que seja conveniente, introduzir algum parâmetro, alguma variável, da qual dependam tanto a parte real do teu número complexo, quanto a parte imaginária, simultaneamente. Tá certo? Vamos aplicar essa miscelânea de coisas no exemplo que a gente está trabalhando. Eu já sei, então, o seguinte. O meu f de z é z ao quadrado. Z ao quadrado, nós já vimos que é possível escrever como 3y ao quadrado mais 4y ao quadrado. Ou 3 mais 4y ao quadrado. Quem vai ser dz? dz, que é a minha variável de integração, é dx mais i vezes dy. Por quê? Pela forma como você escreve, tem um número complexo. Ele é x mais i. Calcular o diferencial de z me obriga a calcular o diferencial de i e calcular o diferencial de y. Tá certo? Agora, a gente já viu que o x ele foi expresso como 2y. Quer dizer, o x ele é uma função g da variável y. Calcular, então, o dx depende de calcular a derivada de x em relação a y multiplicada pelo incremento dy, mais i vezes dy. Só que a derivada de x em relação a y é tranquila. A derivada de x em relação a y ela vai dar 2 para essa parametrização que a gente está estudando. Então, isso dá 2y, dy, perdão, mais i vezes dy. A parametrização me ensinou, então, como eu posso eliminar um dos diferenciais. O dx vai poder ser eliminado em favor do dy dessa forma aqui. E lembrando que o x é igual a 2y, a derivada de x em relação a y é tranquila de ser calculada. Ela vai dar 2. De onde eu tiro que o dz ele vale 2 mais i
vezes dy. A parametrização, então, me permitiu, ao invés de ter que realizar duas integrais, uma para x e outra para y, eu vou integrar em apenas uma variável. Eu vou integrar apenas na coordenada y. Então, a minha integral I1, que é a integral naquele contorno fechado, naquele contorno de z ao quadrado dz, ela vai poder ser escrita como sendo a integral num contorno 1 de 3 mais 4i y ao quadrado, que é a expressão que eu obtive para z ao quadrado, com essa parametrização do x em função de y, multiplicado por dz, ou integrado em dz. E o dz vale, em função da variável y, 2 mais i vezes dy. E eu poderia ter feito a parametrização em x, escrito o y como função de x? Poderia. O y seria x dividido por 2. Mas daria para escrever o f de z em função unicamente de x, ao invés de escrever em y. Da mesma maneira, já que eu sei parametrizar o y em função do x, o y seria x sobre 2, daria também para calcular a derivada de y em relação a x. Então, dá para fazer isso tudo na outra variável também, tá certo? Aqui, trabalhar com o y foi apenas uma questão de escolha mesmo, tá bom? E aí, o que vai dar a minha integral? Bem, agora o problema ficou muito mais simples. Porque agora eu estou integrando numa variável real e eu tenho apenas uma variável de integração. Esses dois números, 3 mais 4i e 2 mais i, são dois números complexos, são constantes. Eu poderia tranquilamente colocá-los para fora da integral. 3 mais 4i vezes 2 mais i. Vezes a integral de y ao quadrado dy. De onde até onde? Agora chegou o momento de voltar no enunciado, de voltar na nossa figura, e lembrar que o y é uma variável que começa valendo 0 e termina valendo 1 nesse contorno de integração. Então, o y ele está avaliado na faixa entre 0 e 1. Então, eu tenho 0 menor ou igual a y menor ou igual a 1. A integral que sobrou pode tranquilamente ser resolvida com técnicas de integração no eixo real. O que sobrou pode ser. Porque a variável que sobrou agora não é mais uma variável complexa. Ela é uma variável real, tá certo? O número que aparece no eixo imaginário, ele é real. Quando multiplicado por i, é que ele se torna imaginário. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. E 4 vezes 2, 8i, menos 4i vezes i, menos 4, porque i ao quadrado é menos 1. Vezes integral de y2 sobre 2, essa sim dá y3 sobre 3. Com o y avaliado entre 0 e 1. Então, a nossa integral, ela dá 6 menos 4, 2. 2 mais 11i, que é 3 com 8 vezes i. Vezes 1/3, né? Em 0, o resultado da integral dá 0. Em 1, dá 1 ao cubo sobre 3. Então, essa nossa integral, ela vale, nesse contorno, 2/3 mais 11/3 de i. Em qualquer lugar? Não. Em qualquer intervalo? Não. Tem que ser no intervalo onde nós unimos a origem ao ponto 2 para x e i para y, e tem que ser um caminho em linha reta unindo esses dois pontos. Porque isso é que justifica as parametrizações que eu andei utilizando. Tá certo? Então, isso aqui é no contorno
retilíneo reto, ou seja, no contorno reto, né? Que vai do ponto O para o ponto B. Ok? Antes que eu prossiga, nesse contorno de integração que eu escolhi, essa discussão, ainda que breve, da parametrização que eu fiz, ficou alguma parte que não está clara? Algum ponto que vocês gostariam que eu repetisse, que eu voltasse atrás? Tranquilo. Os demais. Tá, beleza. Tudo bem? Pra mim tá tudo bem antes. Beleza. Henrique? Daisy? Tranquilo. Tranquilo? Karine? Tranquilo. Lucas? Tudo certo. Beleza. De boa. Vamos então pegar um outro contorno, que é esse aqui agora. Vou tomar então um contorno C2. Que é um caminho que vem da origem para o ponto A e do ponto A para o ponto B, seguindo essa linha reta aqui. Você vem em linha reta de 0 para A e de A para B. Mas que ponto é esse aqui no plano complexo? É o mesmo. 2 mais I. Então, aqui eu tenho 2 unidades no eixo real. Aqui eu tenho 1 unidade no eixo imaginário. Então, aqui vem parte real de Z. Aqui vem a parte imaginária de Z. Dá para parametrizar essa integração? Eu quero a mesma integral. Agora eu tenho uma integral I2, que é a integral de Z ao quadrado dz, da origem até o ponto B. Bem, isso aqui poderia ser escrito como uma integral de Z ao quadrado dz, da origem até o ponto A, em linha reta, mais uma segunda integral que vem do ponto A até o ponto B, de Z ao quadrado dz. Quais são as equações paramétricas que eu posso construir? Talvez nem precise, mas para a gente relembrar um pouquinho sobre parametrização, vamos lá. O meu número complexo, ele é Z igual a x mais I vezes Y. Como eu tenho a possibilidade de quebrar a integral em duas partes, porque o caminho ele tem dois segmentos bem distintos, né? Um é vertical e o outro é puramente horizontal, vamos tomar ao longo da reta que vai da origem para o ponto A. Ora, de O para A, qual é o valor do Y? De O até A, você andou exatamente em cima do eixo X. Qualquer valor que você pegar de X aqui, no teu plano XY, vai te remeter a um valor para Y que vale 0. Então, meu número complexo, que é igual a x mais I vezes Y, nesse caminho que vem da origem até o ponto A, ele passaria a ser escrito simplesmente como sendo Z igual ao valor de x, uma vez que o contorno Y ele vale 0. Então, o número complexo Z é igual a x. Mas como o dz é dx mais I vezes dy, quando você supõe que o y está fixado, a variação em y não existe. Então, com isso, eu vou mostrar que o elemento de integração dz é igual a dx.
Em qualquer lugar? Não. Mas no caminho que vai da origem para o ponto A. Aí agora vamos fazer uma análise parecida ao longo da linha que vem de A para B. A primeira coisa que eu percebo nesse contorno, que vem de A para B, é que para todos os valores que eu tenho andando em cima dessa reta, a variável x ela tem sempre o mesmo valor. Ela vale 2 o tempo todo, porque o x está fixado. O seu z, seu número complexo, ele continua sendo x mais i vezes y. Só que o x vale 2. Então, z vale 2 mais i vezes y. Dá para calcular o dz? Dá. Aí isso seria o diferencial de 2, que é uma constante, dá zero. Mais o diferencial de i vezes y, que é i vezes o diferencial de y. A unidade imaginária ela pode sair de dentro do nosso símbolo de integral. Tá certo? Então, a minha integral nesse caminho C2 de z ao quadrado dz, ela é, como eu havia colocado há pouco, uma integral de 0 para a de z ao quadrado dz. Mas de 0 para a, o número complexo z é o próprio x. Então, a parametrização para o número complexo no eixo horizontal, ela é z igual a x. Então, eu vou ter uma integral no caminho 2 de x ao quadrado vezes dz. O dz, ele é x mais i dx mais i dy. Só que o dy é zero, porque o y está fixado. O y está fixado em zero, né? Então, já que ele não tem variação, o dy, então, será zero. Você vai ter, então, a integral de x ao quadrado dx na primeira parte do caminho. Então, isso aqui vai ser feito em qual segmento? Isso aqui é feito no segmento OA. O x, então, começa a valer zero e ele termina valendo 2. É só isso? Não, não é só isso. Na verdade, agora eu tenho que integrar z ao quadrado no caminho da vertical. Só que no caminho da vertical, quem é fixado é o x, em 2 unidades. E o z, que tem que ser elevado ao quadrado, vale 2 mais i vezes y. Parte real fixa em 2 unidades, mais i vezes y. Quem é o dz? Com o x fixado em 2 unidades, o dx seria zero. E aí o dz vai se tornar apenas i vezes dy. Aqui é z ao quadrado, né? Então, 2 mais i y elevado ao quadrado. De onde até onde? No segundo caminho, você começa a realizar a integral em y igual a zero. E termina fazendo a integral em y igual a 1 unidade. Você começou em cima do eixo x, o y vale zero. E foi deslocado 1 unidade para cima. Tá certo? Isso aqui, então, já é no segmento OB. Então, uma parcela da integral será feita em y, a outra parcela será feita em x. Então, isso aqui vai me dar a integral de x2 dx, que é x3 sobre 3, com x indo de 0 até x igual a 2. Mais... Ô, Edson, Oi. eu caí aqui, eu perdi o desenho, mas não seria do segmento AB, não? Oi? A segunda parte da integral não seria do segmento A ao B, não? Tem razão, Henrique. Tem razão. Na segunda parcela, realmente a integral é de A para B. Você está certo.
Porque a segunda parte começa aqui, né, no ponto A e vai até o ponto B. Então, você vem de O para A com o Y fixado em 0. Agora, você vem de A para B com o X fixado em 2 unidades e é o Y que vai variar. Certinho? Beleza, beleza. Ok? E aí, agora eu vou ficar com I vezes. Quanto dá 2 mais IY ao quadrado? Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4. Menos o segundo ao quadrado, né? Porque I ao quadrado vai dar menos 1. 4 menos Y ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. E Y. Integrado em Y. Isso aqui de onde até onde? De Y igual a 0 até Y igual a 1. Com x indo de 0 até 2, a minha primeira integral, que foi aquela no caminho OA, ela vai dar 2 ao cubo sobre 3. Que em x igual a 0, ela se anula. Mais i vezes 4dy, integrado em y, dá 4y. Menos y3 sobre 3. Mais 4i, y2 sobre 2. Com o y indo de 0 até y igual a 1. Então, isso vai dar 2 ao cubo, 8 terços, mais. Com o y indo de 0 até 1, para y igual a 0, todas as parcelas desaparecem. 4y com y valendo 0 é 0. 0 ao cubo dá 0. E 0 ao quadrado também vai dar 0. Então, isso aqui vai me dar o quê? I vezes 4 menos 1 terço. 1 vezes 4 dá 4. 1 ao cubo sobre 3 dá 1 terço. Mais 4 simplificado com 2 dá 2. Com y em uma unidade, 1 ao quadrado dá 1. 2i. Esse é o resultado da integral já feito de 0 até 1. Vamos apenas remanejar esses termos aqui. Isso aqui vai me dar 8 terços menos i vezes 2i, i ao quadrado dá menos 1. Isso aqui dá 2. Certo? Mais i que multiplica 4 menos 1 terço. O mínimo aqui vai dar 3. 12 menos 1, 11 terços. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui na parte real, 3 dividido por 1, 3 vezes 2, 6. 8 menos 6, 2. 2 terços mais i vezes 11 terços. Essa aqui é a integral feita ao longo do caminho 2. O Edson caiu? Calma, acho que caiu. Achei que era só aqui. Só chega a fazer igual a estatística, já já cai. Aí, Lucas, aconteceu de novo. Isso aí acontece.
Pessoal, a conexão caiu? Caiu. Sim. Vocês tentaram me ligar? Não, eu achei que fosse o PC reiniciando, aí eu Não. não liguei. Pode ligar de qualquer forma, Kevin, não tem problema não. Qual foi o ponto exato em que eu parei, de onde vocês não conseguiram acompanhar mais? Assim que se terminou o resultado da integral do caminho 2. Que deu o mesmo resultado. Então eu cheguei a fazer esse comentário. Não. Ah, vocês não perceberam que a integral dá o mesmo resultado, não? Eu não. Mas dá. Dá o mesmo resultado que o primeiro caminho em que a gente tinha feito a conta. 2/3 mais 11/3 de I. Verdade. Aqui deu 2/3 mais I vezes 11/3, 11/3 de I. O comentário que eu estava fazendo era o seguinte. Chama a atenção os caminhos serem bem diferentes, mas o resultado da integral ter dado o mesmo. Isso é típico de uma coisa que a gente viu bastante lá em métodos A, na revisão sobre cálculo vetorial, de campos que são conservativos. Campos conservativos são campos vetoriais cuja integral de linha dá o mesmo resultado, não importando qual é o caminho de integração que você vai realizar. O caminho tem que começar e terminar no mesmo ponto, no mesmo par de pontos. Então, se eu tenho a origem, tenho o ponto 2 para x e i para y, eu primeiro inventei um caminho retilíneo, depois eu inventei esse outro caminho aqui, e o resultado da integral ao longo desses dois caminhos deu o mesmo. Mas, na verdade, para essa função z ao quadrado, você poderia supor qualquer caminho que comece e termine no mesmo par de pontos. O resultado da integral vai dar o mesmo, não importando a forma do caminho. Por quê? Porque o campo z ao quadrado, do ponto de vista de campos vetoriais, ele é um campo conservativo. Z2 é uma função analítica? Sim. Z2 é uma função analítica. Ela satisfaz as condições de Cauchy-Riemann. Então, a gente começa a perceber que há uma conexão muito próxima entre os campos conservativos no cálculo vetorial e as funções analíticas na teoria de variáveis complexas. Na verdade, campos conservativos são funções analíticas e vice-versa. E aí, esse campo vetorial que eu coloquei aqui, ele é de um exemplo que eu resolvi seguramente nas duas oportunidades em que eu dei métodos A na forma remota. Na primeira vez em que eu dei métodos A na forma remota, dessa turma de vocês, eu tenho certeza que o Kevin estava na turma, o Thomas, o Vitor, perdão, e o Vitor Renivelton. Já no período remoto passado, eu tenho certeza que estavam a Karine, a Daisy, não sei se tem mais alguém da turma que era do período passado, agora realmente não estou lembrando. O Lucas já fez comigo já há muito tempo, aí quando o Lucas fez, eu confesso que eu não sei se eu dei esse exemplo. Mas para quem viu esse exemplo, talvez deva se lembrar, ainda que não lembre do resultado, isso aqui, inclusive, está lá na playlist de métodos A, para quem quiser dar uma conferida depois. Eu mostro como é que é o cálculo dessa integral aqui por dois caminhos. Eu acho que os caminhos são esses aqui. Primeiro, eu tenho um caminho semicircular que vem de x igual a menos 1, passando por y igual a 1 e chegando em x igual a 1. Eu chamei esse caminho aqui de C1. Esse caminho, ele é percorrido no sentido
horário, se eu não estou enganado. Se você faz a integral desse campo vetorial nesse caminho C1, se eu não estou enganado, o resultado da integral ele dá menos π. Se eu não estou enganado. Aí tem um outro caminho que eu proponho, que é esse aqui. Você vem em linha reta do ponto de partida até o ponto de chegada, passando pelo ponto y igual a 1. Você vai fazer a integral nesse caminho C2 aqui, do mesmo campo vetorial. Está direitinho feito lá na playlist Métodos A. Quem não viu, confira lá, por favor. É uma das primeiras aulas sobre integrais de linha, sobre campos vetoriais, enfim. Eu acho até que eu dou um destaque especial para esse problema na descrição de um dos vídeos lá. E se você faz a integral ao longo desse caminho aqui, você obtém de novo, se eu não estou falhando a memória, eu acho que o resultado também vai dar menos π. Quer dizer, o problema se assemelha com esse que eu acabei de resolver para vocês. Peguei dois caminhos, calculei a integral no plano complexo por dois caminhos diferentes e cheguei no mesmo resultado. Lá aconteceu a mesma coisa. Aí, com provocação, eu pedi que vocês calculassem a integral nesse caminho aqui. Esse caminho, ele tem uma semelhança com os dois anteriores. Ele começa e termina no mesmo ponto. Se esse campo for conservativo, então você calcula a integral no caminho C3 de f de x, y, dy ao longo de um elemento de caminho dr nesse trecho aqui, e você espera que ele dê igual à integral no contorno C1, igual à integral no contorno C2. E aí, eu não lembro o resultado, gente, mas eu acho que dá menos π. Não é verdade. Não vai dar. Você não vai conseguir mostrar que essa integral ao longo do caminho C3 vai dar o mesmo resultado que os dois caminhos anteriores. O resultado não dá o mesmo. Por que que não dá o mesmo? O resultado não dá o mesmo porque quando você vem pelo caminho retilíneo de x igual a menos 1 até x igual a 1, você passa pela origem. A origem é um ponto cujas coordenadas valem x igual a 0 e y igual a 0. Esse campo vetorial, ele não é bem definido nesse ponto. Porque olha qual que é a cara dele. Ele é y por x2 mais y2, mais x por x2 mais y2 na direção j. Na origem, você vai ter uma divisão do tipo 0 sobre 0 na parte em x e uma divisão do tipo 0 sobre 0 na parte em y. Esse é o problema. A função que representa esse campo vetorial, ela não é analítica nesse contorno C3. Então, você não tem a exigência da integral ter que dar o mesmo resultado. Não é o que eu espero que aconteça nesse exemplo que eu calculei a integral por dois caminhos. Porque a função Z2, com z igual a x mais y, ela não tem restrição nenhuma. Ela não tem nenhum perigo de você fazer uma divisão por zero. Ela não tem nenhum problema de não ser definida em algum local. Certo? Então, eu posso quase assegurar para vocês que o resultado da integral de Z2 em qualquer caminho vai dar o mesmo resultado.
O que chama muito a atenção nesse resultado aqui, nessa integral, é uma coisa que eu bati muito na tecla lá atrás, é o cuidado que você tem que ter com a afirmação de que se o rotacional é zero, o campo é conservativo. É verdade. Mas isso não implica que o campo vai ser conservativo em todos os pontos. E não garante que a integral ao longo de um caminho vai ser a mesma se o caminho começar e terminar no mesmo ponto que outros caminhos. Tá certo? Porque depende da função ser definida naquele ponto. Depende da função ser uma função analítica. Tá certo? É uma coisa das variáveis complexas, né? Que, de certa maneira, tem uma conexão muito profunda lá com o cálculo vetorial. Tá certo? Então, se eu pedir para vocês integrarem isso aqui, digamos que eu dê para vocês a seguinte função. Façam isso como um exemplo, então. Calcule a integral de f de x y igual a menos y mais i vezes x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado nos contornos de integração acima. No fundo, é refazer o problema que foi feito lá em métodos A, tá certo? Porém, agora com a cara de variáveis complexas. Vocês vão calcular nos dois primeiros caminhos e vai dar o mesmo resultado. Que eu acho, confesso que eu não lembro bem, viu, gente? Mas eu acho que dá menos π. Quando você vai calcular no caminho C3, não vai dar o mesmo resultado. Não vai dar. Tá certo? E não vai dar por quê? Porque essa função aqui, ela não é analítica na origem. Certo? Então, isso vai fazer com que a gente tenha um resultado que seja diferente. Tá certo? Vamos dar continuidade? Vamos fazer mais um exemplo? Antes que eu prossiga, em linhas gerais, vocês entenderam essa comparação que eu fiz entre coisas do cálculo vetorial e do cálculo de variáveis complexas? Nesse exemplo, vocês sabem, em linhas gerais, o que vocês vão fazer? Se lembram? Sim. Sim, Demais, tudo bem? Tudo certo, Edson. Tá. Henrique, Pois não. você já fez métodos A? Você não fez, né, cara? Não. Deixa eu te falar. Cálculo vetorial você fez? Sim, né? Vou te sugerir, então, cara, que antes de você tentar fazer esse exemplo, dê uma olhada no curso de métodos A no nosso canal lá no YouTube do período remoto passado. Em uma das aulas, eu resolvo esse problema na parte de integrais de campos vetoriais. Deve ser mais ou menos a sexta ou oitava aula do curso, eu não me lembro bem. Se você não conseguir achar, você me manda um e-mail, uma chamadinha lá no Facebook, que eu procuro qualquer aula, eu mando para você. Eu acho que está razoavelmente explicado lá. Beleza? Eu acho que eu fiz acho que eu cheguei a fazer essa integral de linha também em cálculo vetorial. Não, ótimo, ótimo. Então, se você tá afiado com isso, então tá bom. Beleza. Então, vamos calcular agora um outro exemplo, que é a integral de f de z
igual ao complexo conjugado de Z. Nesses contornos aqui. Nos contornos C3 e C4 abaixo. Então, C3 é esse contorno aqui. Ele vem de -1. É um semicírculo. Que vem de -1 até 1 no sentido horário. E o C4 é um outro semicírculo, mas é um semicírculo que vai percorrer o semiplano inferior, terminando no mesmo par de pontos, mas reparem que a integração ela é feita no sentido anti-horário. Isso aqui, então, vai ser o contorno C4. Tá certo? Olha só. No fundo, eu quero calcular a integral, né? De Z barra, com a parte real indo de -1 até 1, e com a parte imaginária indo de 0 até 0. Porque você vai começar com o y valendo 0 e vai terminar com o y valendo 0. Certo? Vamos ver, então, quanto é que isso vai dar no final das contas. O z, ele vale x menos i vezes y. Aliás, é barra, né? O número complexo z, um número ao longo desse contorno no plano complexo, ele tem uma parte real x e uma parte imaginária y. Mas isso aqui é o número z, que é igual a x mais i y. Eu quero o z barra, que é x menos i y. Eu preservo a parte real e troco o sinal da parte imaginária. Esse problema tem uma conexão forte com aquela questão da parametrização que eu havia suposto alguns instantes atrás. Imaginando a necessidade de parametrizar as suas variáveis em termos de um parâmetro único, vamos dizer assim. Veja bem, qualquer que seja o ponto que você tenha aqui no plano complexo, você vai poder parametrizar esse ponto, as suas coordenadas, em coordenadas polares. O x, por exemplo, é um cateto adjacente a esse ângulo θ. A minha hipotenusa é o raio do círculo. E isso aqui mede uma unidade, porque o raio vem de 0 até 1. Então, aqui ao longo dessa linha inclinada, vai valer uma unidade também. Se eu, então, for calcular o cosseno de θ, isso é o cateto adjacente a θ dividido por 1, que é a hipotenusa. O x, então, vale cosseno de θ. E quem será o y? Eu posso dizer que seno de θ é cateto oposto a θ dividido por 1, que é a minha hipotenusa. O y vale seno de θ. O seu número complexo z, que era x mais i vezes y, ele é agora cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Mas isso aqui nada mais é do que uma expressão para a fórmula de Euler de números complexos. Isso aqui dá a exponencial de menos iθ. Exponencial de iθ, perdão. O z barra é o complexo conjugado de z. Você vai trocar o sinal da parte imaginária. Então, ele vai dar cosseno de θ menos i seno de θ. Z barra é a exponencial de menos iθ. Se eu quero, então, fazer a integral
chamar essa integral de I3, porque ela está relacionada com o contorno Z3. De Z barra dz, isso aqui seria equivalente à integral da exponencial de menos Iθ vezes quem? Eu tenho que calcular o dz. Já que eu parametrizei a variável em termos de um ângulo θ, a integral tem que ser dada em termos de um dθ. Não pode mais ser dada em termos de um dz. Mas, por sua vez, vejam o seguinte. Quem que você vai tomar como elemento de integração? A função é a função z barra, mas ela vai ser integrada na variável complexa z. Eu não vou integrar em z barra. Portanto, para calcular o dz, o elemento de integração, eu vou calcular o diferencial de x mais i vezes y, que é igual a dx mais i dy. Eu não vou tomar o diferencial de x menos i y, porque a variável de integração não é o z barra, é o z. É z barra integrado em z. Mas vejam o seguinte, né? Meu dz vai ser igual ao diferencial de x, que é cosseno de θ, mais i vezes o diferencial de y, que é o diferencial de seno de θ. Diferencial de cosseno de θ é a derivada do cosseno em relação a θ multiplicado por dθ. Isso é a diferencial em relação a θ de cosseno de θ, dθ, mais a derivada de seno de θ em relação a θ, vezes i, vezes dθ. É aquilo que eu tinha colocado em determinado ponto da aula, quando eu tinha suposto uma parametrização arbitrária, essa continha que eu tinha feito aqui. Ó. Supondo que eu vou escrever a minha função f em função de um u e um v parametrizados. É o meu x escrito em função de θ e o meu v escrito em função de θ agora. Agora, o que eu estou fazendo, né? A função que eu estou integrando, lá naquele problema, ela é x menos iy, meu z barra. Quem vai ser o u? X. Quem vai ser o v? O próprio y. Parametrizados, o u vai se tornar cosseno de θ, o v vai se tornar menos seno de θ. Aí o dz tem que ser calculado, vai dar uma derivada de φ em relação ao tempo, ou seja, diferencial de derivada de cosseno de θ em relação a θ, mais i vezes a derivada de seno de θ em relação a θ, integrado em θ. Isso aqui nós estamos fazendo no nosso exemplo lá na frente agora. Ok? Estou escrevendo o meu elemento de integração na forma parametrizada. Derivada de cosseno de θ me dá menos seno de θ dθ, mais i vezes a derivada de seno de θ dθ, que é cosseno de θ dθ. Isso aqui me dá o quê? O dθ é comum à parte real e à parte imaginária. Isso aqui vai me dar menos seno de θ mais i vezes cosseno de θ dθ. Eu vou fabricar uma coisinha aqui pelo seguinte. Esse sinal negativo, esse menos 1 aqui, ele poderia ser escrito como i ao quadrado. E aí as duas parcelas ficam dependentes de i. Eu coloco um i em evidência, e aí eu ficaria com cosseno de θ mais i vezes seno de θ dθ. Mas cosseno de θ mais i seno de θ é igual a exponencial de iθ. Então, o meu elemento de integração dz, ele vale i vezes a exponencial de iθ dθ.
Poderia ter feito isso aqui de uma maneira bem mais tranquila. Por quê? Porque o elemento de integração, a minha variável, que é z, ela é cosseno de θ mais i seno de θ. Mas eu já poderia ter tirado o dz imediatamente, porque o z é a exponencial de iθ, pela fórmula de Euler. Então, daqui de imediato eu tiro que dz é i vezes a exponencial de iθ, que é a derivada da exponencial de iθ em relação a θ, vezes dθ. O mesmo resultado, porém, com uma economia de notação bem grande. Então, a minha integral, que eu chamei de I3, é a integral no contorno 3 de z barra dz. Tudo bem até aqui. Isso dá a integral em C3 da exponencial de menos iθ, que é meu número complexo z barra, vezes dz, que é i vezes a exponencial de iθ dθ. Só que exponencial de menos iθ simplifica-se com a exponencial de iθ. Você conserva a base, soma os expoentes, é um produto de potências, né? E aí eu fico com i vezes a integral em C3. Mas qual é o contorno C3? É um caminho semicircular que começa em z igual a menos 1 e termina em z igual a 1, ambos ao longo do eixo real. Quais são os limites de integração que eu vou impor nesse problema? Eu vou impor um limite de integração angular. Qual será esse limite? O θ é um ângulo medido em relação ao eixo x positivo. Quando você está em x igual a menos 1, o θ que você tem para essa posição aqui é um θ de π radianos. Quando você está em x igual a 1, ou seja, quando você chega no ponto final do contorno, o seu θ passou a valer 0. Porque a projeção do ponto na horizontal estará paralela ao eixo real. Então, a nossa integral ela vai ser feita com o θ indo de π até o θ igual a 0 de dθ. E 3 dá o quê? I vezes θ, que é a integral de dθ, integrada de 0 a π radianos. Vai dar 0 menos π. Então, a integral nesse contorno 3, ela vai dar menos iπ. Ok? Nesse problema, nessa integral, alguma consideração, algum comentário? Tudo ok na parametrização, na mudança de variáveis que eu fiz? Ok. Os demais? Tá beleza. Tudo bem? Tudo bem. E 4. E 4 vai ser a integral no caminho 4 de z barra dz. Tudo o que eu fiz agora há pouco eu vou aproveitar. O z barra é a exponencial de menos iθ. O dz é a exponencial de iθ dθ, multiplicado por i. As exponenciais se cancelam. E aí você vai ter i vezes a integral em dθ. Qual é o limite de integração que a gente vai utilizar agora? Agora, a gente tem que observar que a integração é feita na parte de baixo do plano. Então, ela é feita a partir de menos 1 e chegando em 1. Um ponto qualquer no plano complexo, você mede o θ a partir do eixo x positivo, a partir da sua parte real. Se você começa a integral em menos 1, você está aqui. Então, você está em θ igual a π radianos.
E aí, se você termina nesse lado de cá, você varreu π radianos. Então, você veio de π para 2π radianos. E 4, então, vai dar I que multiplica 2π menos π. A integral no contorno 4, ela dá π radianos. Π, eu não sei em que unidade esse negócio está sendo feito. Aliás, I vezes π, né? Qual é a diferença essencial do caminho 3 com o caminho 4? Se você compara o caminho 3 com o caminho 4, você observa que os limites de integração são os mesmos. Você começou em z igual a menos 1 e morreu em z igual a 0. Então, em módulo, as integrais deram as mesmas. Por que que elas não deram o mesmo valor? Por conta do sentido da integração. A integração em 3 foi feita no sentido horário. E a integração em 4 ela foi feita no sentido anti-horário. Essa é a diferença. Um negócio curioso é o seguinte. Do teorema de Cauchy, se a função que eu integro num contorno fechado é analítica dentro desse contorno, a integral num contorno fechado de f de z dz, ela tem que dar zero. Vamos pegar esse problema aqui. Esse que nós acabamos de resolver. No semiplano superior, a integral foi feita nesse contorno aqui. Para eu pensar num caminho fechado, eu teria que inverter o caminho C4. Então, digamos que eu fizesse a integral nesse caminho aqui, que eu vou chamar de C'. C' é o C4 percorrido no sentido contrário. Então, eu já vi que a integral no contorno C3, ela deu menos π. A integral feita no contorno C4, ela vai dar I vezes π. Esse contorno aqui é fechado. Se eu fizer a integral no contorno C3, C', que é um contorno fechado, essa integral ela vai ser diferente de zero. Ela não vai dar zero. Na verdade, a integral em C4, perdão, em C3, C', ela é igual à integral no caminho C3 mais a integral no caminho C'. Só que a integral no caminho C3, ela dá menos π. Em C4, ela dá π. Mas em C', você inverteu o contorno de integração. Então, ela vai dar menos π. Resultado. Nesse círculo, a integral em C3, C' de z barra dz, que é um contorno fechado, ela vai dar menos 2π. Ela não dá zero. Ou seja,
o teorema de Cauchy não seria válido. O teorema de Cauchy não seria válido. E aí? Qual será o problema? Isso tem uma conexão muito profunda com o que a gente deve ver em breve, que é o chamado teorema dos resíduos. O conjugado não é analítico. Exatamente. Z barra não é função analítica. Então, ela não tem compromisso com a satisfação das condições de Cauchy-Riemann. Z barra é igual a x menos y. Eu tenho um u de x e y, que é igual a x, e eu tenho um v de x e y, que é menos y. Derivada de u em relação a x, ela é igual a 1. A derivada de v em relação a y, ela dá menos 1. Portanto, derivada de u em relação a x é diferente da derivada de v em relação a y. Então, a integral não tem que dar zero. E, de fato, ela vai dar menos 2π. De fato, ela vai dar menos 2π. O que é bastante curioso, mesmo o contorno sendo fechado. É a falta de analiticidade pregando peças na gente. Por que que nós estamos tendo esse problema? Quando você olha para x menos i, y, porra, parece um número complexo bobo. A função x, ela é definida em qualquer lugar. A função y também. Mas se ela não é analítica, eu estou querendo dizer que ela não tem derivada. Então aí tem. Tem alguma coisinha aí por trás, tem alguma coisa na função z barra que faz com que ela tenha esse problema. Que quando você olha para z barra, você não vê nenhum problema no contorno fechado, não? Nesse círculo aqui. Onde a sua função não seria definida? Aparentemente não tem nenhuma restrição. E aí, o que vocês me dizem? Além do fato, que já é imediato, né, da função complexa conjugada não satisfazer as condições de Cauchy-Riemann, o que será que ela tem de especial que faz com que a integral não dê zero? E daí a função não seja diferenciável em algum local dentro desse contorno. Alguém tem alguma sugestão? Eu não tô enxergando nada. É sutil pra caramba. Mas veja só. Toma a função 1 sobre z. 1 sobre z equivale a 1 sobre x mais i vezes y. Como é que eu posso reescrever 1 sobre z? Isso é uma divisão de números complexos. Isso aqui é igual a 1 sobre z vezes z barra
dividido por Z barra. Você multiplica e divide a tua função pelo conjugado do denominador. Isso aqui me dá Z barra dividido pelo módulo de Z barra elevado ao quadrado. Só que nesse círculo, que é um círculo unitário, porque eu fixei o raio do círculo em uma unidade, Z barra, aliás, Z, melhor dizendo, é igual a exponencial de I θ. Aliás, aqui seria módulo de Z, né? O módulo de Z barra é a mesma coisa, mas só para a gente ser preciso na notação. Z vezes Z barra é o módulo de Z, por definição, elevado ao quadrado. Então, Z é a exponencial de I vezes θ. O módulo de Z é, evidentemente, o módulo da exponencial de Iθ, que é o módulo de cosseno de θ mais I vezes seno de θ, que é igual a 1, que isso aqui vai dar raiz quadrada de cosseno de θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1. Eu estou querendo dizer com isso o seguinte: nesse círculo unitário, você tem uma relação muito simples entre o Z barra e o Z. 1 sobre Z vai ser igual a Z barra dividido por 1 ao quadrado. Afinal de contas, o módulo de Z é igual a 1. Portanto, Z barra é igual a 1 sobre Z. Ou seja... Edson, Oi? desculpa te interromper aí. Você falou assim que o módulo de cosseno de θ mais I seno de θ é igual a 1, né? Sim. Mas no caso aqui, o I aqui não vai ser elevado ao quadrado, não ficaria, no caso, ficaria um cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, não? Não, ô Vitor, como é que você calcula o módulo de número complexo, cara? Você não leva em conta o I. O I não é levado em conta. Você pega o tamanho da projeção do número complexo. O número complexo está aqui, ó. Ele tem uma parte real, que é essa aqui, que vale. Aqui eu vou até colocar... Não vou colocar Z, não. Aqui eu vou colocar Rho, que é o símbolo para o módulo. Isso aqui vale Rho vezes o cosseno de θ. Essa na vertical vale Rho vezes seno de θ. Isso aqui é sua parte x, isso aqui é sua parte y. Então, o z, na forma polar, ele vale Rho cosseno de θ mais i vezes Rho vezes seno de θ. Quem é o módulo de z? Raiz quadrada de Rho ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Você não leva em conta, Vitor, o I. Isso aqui dá Rho simplesmente. Por quê, Vitor? Por conta do teorema de Pitágoras. O tamanho, a distância desse ponto até a origem não é I seno de θ. É seno de θ. Aliás, Rho, né? Rho seno de θ. O I não entra na manipulação para calcular a distância. Então, você pega o tamanho da projeção na vertical, que está relacionado com a parte imaginária, e o tamanho da projeção no eixo real, que te dá a parte real do número complexo. O I é apenas para indicar que uma das componentes está no eixo imaginário, mas ele não influencia no tamanho do vetor, que tem que ser dado pelo teorema de Pitágoras. Se você faz um menos aparecer aqui no módulo, se dá cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, para onde é que vai o teorema de Pitágoras? Ele não vai funcionar. Concorda? Ah, sim, agora eu entendi aqui. Agora eu entendi.
tem que dar x ao quadrado mais y ao quadrado, que vira ρ2 cosseno ao quadrado mais ρ2 seno ao quadrado de θ, porque isso é o teorema de Pitágoras. É a soma dos quadrados dos catetos. O I não vai entrar, ele não faz parte do cálculo do módulo, não. O problema com Z barra, gente, para finalizar a nossa aula, é esse aqui, pelo menos para esse problema. O Z barra é 1 sobre x mais I vezes Y. Isso aqui não é definido na origem. É por isso que a função não é analítica. Não é menos embaixo, não? Hã? Não é menos, não? Não, senhor. Z barra é 1 sobre Z. O Z é x mais y. Z barra é x menos y. É que é possível mostrar que isso aqui dá x mais y. Ah, tá. Ou Entendi. isso é igual a x menos i vezes y, num círculo de raio unitário. No círculo de raio unitário, isso aqui vai dar x menos i, y. E aí é curioso, né? Porque você olha para a função x menos i, y, e você não vê nenhum problema nela. Ela parece que existe no plano complexo em todos os pontos. Mas, na verdade, ela não está definida na origem. Ela não está definida em 0, 0. Porque você vai fazer uma divisão por zero. É por isso que a função z barra não é analítica. É por isso que ela não tem derivada, pelo menos num caminho que passar pela origem. Num caminho que tenha origem dentro dele, alguma coisa assim. É por isso que a integral de z barra num contorno que envolva a origem não dá zero. Se o contorno não envolvesse a origem, então a função seria analítica em todos os pontos. Beleza, Zé fini. Daria zero. O problema é a origem estar dentro do plano complexo. Essa é a merda. Ok? Vou deixar um exemplo para vocês trabalharem em casa, que são esses aqui. Calcular a integral I igual a integral num contorno fechado C de 3e mais 4 sobre z ao quadrado menos 16 dz. Onde C é o caminho no plano complexo tomado no sentido anti-horário dado por o item A, módulo de Z igual a meio. E no item B, módulo de Z igual a 2. Alguns de vocês talvez já tenham trabalhado nas listas já, então talvez vocês vão identificar de imediato que caminhos são esses aqui. Então, eu não vou falar de imediato o que são, não. Tentem trabalhar nisso para a próxima aula. Isso aqui são duas regiões no plano complexo de mesma forma geométrica. Tá certo? O formato geométrico é o mesmo. Eu vou até antecipar o que vai dar. Essas duas regiões, elas são dois círculos. Mostrem que isso são círculos. Entendam por que isso são círculos no plano complexo. Então, a gente vai integrar a primeira função, vai integrar a função primeiro ao longo de um contorno circular de raio meio.
depois ao longo de um contorno circular de raio 2. São duas regiões diferentes, tá certo? Mas eu imagino que a integral deva dar zero nos dois casos, tá certo? Reparem que essa integral tem um ponto perigoso. Porque se o z valer 4, o número real 4, 4 ao quadrado dá 16 menos 16, zero. Você faz uma divisão por zero e a sua função não seria uma função analítica. Mas será que z igual a 4 está dentro desses contornos aqui? Pensem nisso e tentem resolver esses problemas para mim para a próxima aula. Tá joia? Por hoje eu encerro por aqui, gente. Boa noite para vocês. Gente, novamente, vocês me desculpem o atraso no começo da aula de hoje. Eu continuo, como eu já mencionei, eu continuo com um problema no meu computador. Vamos ver se para a semana que vem se a gente consegue sanar isso e ter a aula começando no horário normal. Ainda bem que deu para a gente ter a aula sem nenhuma interrupção. Lucas e Vitor, eu entro em contato com vocês via e-mail para a gente tentar remarcar a aula que a gente perdeu hoje. Tá joia? Não, tá joia. Então tá bom. Gente, um abraço para vocês. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite.